Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje voltando a falar sobre terapia de vidas passadas. Eu trabalho com TVP, gente, desde 1990. Então é óbvio que eu tenho muitas histórias para contar. Eu vi muitos casos, muitas pessoas serem transformadas com essa poderosa técnica. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos. Como que o relacionamento pode ser ajudado com a ajuda da TVP. Muitas vezes, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, a gente volta nos mesmos núcleos, ou seja, a gente volta com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, nesta vida, pessoas que já tiveram algum papel em nossas vidas anteriores, ou em várias vidas anteriores. Não é assim. Todo o núcleo de uma vida volta no mesmo núcleo dessa vida. Não. Nessa minha vida agora, eu posso, por exemplo, reconhecer o meu pai numa outra vida. Na outra vida que eu volto, eu posso reconhecer a minha irmã como a minha mãe. O meu pai de hoje pode ser minha mãe lá atrás e por aí vai. Mas às vezes, a gente pode melhorar o nosso relacionamento quando a gente entende o que a pessoa que está ao nosso lado foi na outra vida. Ou seja, a gente consegue melhorar essa situação, porque às vezes eu volto com uma mágoa, eu volto com um rancor, uma sensação estranha que a gente não consegue explicar na vida de agora. E com isso, a gente consegue melhorar as relações. Por exemplo, eu atendi um casal assim que não era casal ainda de namorados, eram apenas amigos, que ela morava num país, ele morava aqui no Brasil, e eles vieram fazer regressão comigo, isso há muitos anos, e eles voltaram mais ou menos numas 6 vidas passadas. E nas 6 vidas que eles voltaram, eles tiveram relacionamentos, às vezes como marido e mulher, às vezes como irmãos, às vezes como amantes, ou seja, eles eram o que a gente chama muito de alma gêmea. É possível sim encontrar a sua alma gêmea através de terapia de vidas passadas. Só que, quando você encontra uma alma gêmea, não quer dizer que você vai ficar com ela nessa vida. Porque vocês têm muitas pendências, a gente volta com pendências e outras situações para serem trabalhadas. Então, muitas vezes, uma famosa alma gêmea não é tão fácil de ficar como as pessoas romantizam nas séries e novelas da televisão. Mas você reconhece a alma, você bate o olho e sente que você conhece aquela pessoa. E esse casal que voltou em 6 vidas, e era muito interessante porque eles faziam, lógico, em horários separados, mas eles viam as mesmas vidas que o outro estava vendo. Às vezes ela aqui era homem na outra vida, às vezes ele aqui era mulher numa outra vida, mas estavam juntos. Só que nesta vida eles acabaram decidindo não ficar juntos. Então entende, gente? Não é porque você tem uma alma gêmea que você obrigatoriamente vai acabar com ela. Vocês podem até se cruzar como marido e mulher, como filho e filha, mas nem sempre fica. Uma outra situação que eu atendi foi bem interessante, de uma moça que estava a serviço em Berlim. Na verdade, ela viajou pela Alemanha inteira e estava esperando o avião lá no aeroporto de Berlim para voltar para o Brasil. E ela tinha mais ou menos 1 hora para chegar a hora do voo dela, e ela sentou para tomar um café, e um rapaz na mesa ao lado sentou para tomar um café. Só que quando ele olhou para ela, e começaram a trocar olhares, enfim, ele sentou na mesa dela para conversar e foram tomar um café juntos. Parece que eles se conheciam já, porque ele falava assim, eu sei que você gosta de 2 colheres de açúcar, ou 2 torrões de açúcar, sei lá. E ela falava, eu sei que, não sei por que eu sei que você não gosta de leite. Então, um conhecia muito o outro. E eles tinham uma sensação de que eles já se reconheciam, embora nunca tivessem se visto. Ela voltou para o Brasil, fez regressão comigo, e eles sim foram marido e mulher numa vida em 1600 ou 1700 e alguma coisa, 1800, não sei, lá atrás, na Alemanha. E eles viveram numa cidadezinha, que ela falou o nome na regressão, que ela tinha viajado, tinha visitado essa cidadezinha, né, agora na vida atual, a serviço, só que tinha outro nome. Ela falou, nossa, mas eu viajei em algumas cidades e essa eu não vi. Aí ela foi pesquisar e descobriu que a cidade pequena que ela tinha conhecido era aquela que ela viveu com ele, só que com outro nome. A cidade lá fez um plebiscito e resolveu mudar de nome. Olha que interessante. Para contar o final da história, ela saiu do Brasil e foi morar com ele, estão casados até hoje. Então, gente, tem muitas histórias que a gente pode trabalhar, eu sabendo que meu marido fez alguma coisa, eu sabendo que minha mulher fez alguma coisa, e de repente tirar aquela mágoa, aquele sentimento, né? Por exemplo, eu volto desconfiada que meu marido vai me trair. Talvez em outras vidas eu tenha tido casos de tipo traição, e hoje é como inconscientemente eu achasse que a qualquer momento ele vai me trair.
né? E aí, com a terapia, a gente liberta a pessoa, a gente reprograma a pessoa, dizendo, olha, isso já aconteceu lá atrás, não vai mais acontecer hoje, ou não necessariamente tem que acontecer hoje. Os ciclos terminam para que outros comecem. O que está no passado, fica no passado, e você volta feliz, plena e próspera, amando e sendo amada nesta vida atual. Pronto, a pessoa volta e salva a relação. Então, assim, a TVP, ela ajuda sim nos relacionamentos. Ela ajuda sim, até mesmo a você se desbloquear de traumas, até para melhorar a sua frequência e conseguir um novo relacionamento, ou até mesmo entender o porquê você se separou. Entende? Tipo, eu me divorciei, não entendo por quê. Por que que deu tudo errado? Eu terminei esse namoro por quê? Aí você volta lá atrás e vai descobrir que o mesmo cara que te abandonou hoje já tinha te abandonado numa outra vida, por exemplo. Aí você entende, nossa, ele está repetindo um padrão. Aí você se liberta da culpa, ou seja, não é que eu fiz algo errado, o padrão dele era esse e ele não trabalhou esse padrão nessa vida, ou seja, vai ter que voltar para corrigir, evoluir, evoluir, evoluir. Com você, talvez não, a menos que você aceite ajudar a essa pessoa a melhorar nos nossos famosos contratos antes de nascer. Mas então, você fez a sua parte, ele que não cumpriu o contrato, e quando uma outra pessoa não cumpre o contrato, isso pode ser revogado. Eu atendi um outro rapaz, por exemplo, que ele me falou, olha, eu namoro muito tranquilo. Quando chega na parte do noivado, colocar a aliancinha aqui no dedo, me dá um troço e eu tenho que terminar o namoro. E eu tenho que dizer para a pessoa, olha, eu traio para ela ficar com raiva de mim, para ela saber que eu estou traindo só para terminar. Porque eu tenho medo de quando chega na fase de noivado. Aí nós descobrimos que numa outra vida ele estava noivo e quando ele morava numa aldeia, quando ele chegou na aldeia dele, que ele tinha viajado a trabalho, a noiva dele e a aldeia inteira tinha sido queimada, ela tinha sido estuprada e ela foi queimada. Então aquilo ficou traumatizado, como se no subconsciente dele dissesse, sempre que eu ficar noivo, alguma coisa vai acontecer de ruim para ela. E aí ele terminava. Então ele veio aqui, a gente fez a regressão, voltamos nessa vida, ele entendeu, reprogramando, que nunca mais vai acontecer isso, que ele pode ficar noivo tranquilamente. E aí ele simplesmente me falou, olha, já até deletei todos os contatos da minha agenda e agora eu estou pronto para me casar com essa minha noiva, a quem eu amo muito. Mas era uma coisa maior que ele, o terminar, porque ele achava que inconscientemente ficar noivo de uma pessoa significava ela correr perigo. Tá? E por aí vai, gente, eu poderia ficar contando outros. Um outro casal que eu atendi, só para terminar, né, porque tem histórias bastante, eles estavam casados, ambos vieram de outros relacionamentos, só que ele ficava dando muita atenção demais para a ex-família, ou seja, para a família dele, mas que já não era mais a esposa dele. E ele tinha um pavor dela ter alguma coisa, então ele pôs alarme na casa deles, ele pôs tudo para proteger. E aí essa atual esposa falava assim para mim, nossa, mas é demais esse cuidado que ele tem, ele já pôs alarme, ele já pôs tudo e parece que ele tem um desespero. Óbvio que ele tinha um desespero. Numa outra vida, quando ele viajou a trabalho, a família dele foi toda morta porque achavam que ele tinha ouro em casa e ele não tinha, e aí toda a família foi dizimada. Então, hoje a família de lá, desse homem, desse rapaz que eu atendi, era nada mais, nada menos do que a mesma família de outras vidas. A mãe, a ex-esposa e a filha, a mulher dele e a filha dele numa outra vida. Então é como se falasse, eu não posso deixar que isso se repita, porque ele voltou com culpa, porque eu saí de casa e eles morreram. E na verdade não foi, ele tinha que trabalhar, então ele não teve culpa de nada. Então a gente reprogramou, liberando essa culpa dele, e aí aquele casal que estava se separando por conta dessa divisão dele, e ele considerava que a família dele ainda era outra família, terminou ali, acabou a culpa. E aí eles voltaram e salvaram o casamento. Então, a TVP pode sim ajudar nos relacionamentos. Eu poderia ficar aqui, gente, contando horas e horas, e assuntos e assuntos e assuntos. Mas só esses exemplos que eu dei aqui, dá para você entender que se você está com algum problema no seu relacionamento, ou não consegue encontrar relacionamentos, a regressão de memória desta vida e a TVP, que é o assunto desse vídeo, pode sim ajudar você. Dessa vida de agora, porque você volta às vezes vendo pai e mãe brigando, e de repente você traz isso para o seu relacionamento. Precisa
desconectar esse seu padrão repetitivo, esse seu dedo podre, vamos dizer assim, para relacionamentos. Mas voltando para vidas passadas, você pode entender esses padrões mais profundamente e aí se libertar, liberar esses karmas, liberar esses traumas e aí sim estar pronta para um novo relacionamento, um relacionamento saudável e feliz, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje no nosso vídeo e eu espero que você esteja gostando desse assunto, porque é um assunto que eu amo demais, porque eu sei que é prático, é rápido, os resultados são imediatos às vezes e eu gosto muito dessa ferramenta. Se ela é feita com seriedade, com credibilidade, com toda uma postura, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada, a gente se vê no nosso próximo vídeo e eu espero que você esteja gostando. Se estiver, não esquece de se inscrever no canal, curtir, por favor, e compartilhar com as pessoas que você acha, né, que de repente podem assistir e ser útil a elas. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.